A ex-presidente Dilma Rousseff voltou a virar meme nas redes sociais. Em uma entrevista para o jornalista Leonardo Atush, da TV 247, a petista tentou explicar o conflito entre Rússia e Ucrânia. Primeiramente, ela falou sobre o que é a OTAN. A OTAN é para manter a União Soviética fora, os americanos dentro e os alemães, diríamos assim, reduzidos, diminuídos. Isso é uma tradução da seguinte citação em inglês: Keep the Soviet Union out, the Americans in, the Germans down. Esta é vamos dizer assim, o espírito para o qual a OTAN foi criada. Dilma, então, foi questionada sobre a origem da atual crise na Ucrânia. Eu acho que o golpe na Espanha, na Ucrânia, ele tem a sua origem tanto nessa questão interna, que é uma ruptura, uma grande ruptura institucional na Ucrânia. Uns chamavam, de queda de um ditador, e os outros chamavam pelo nome que devia ser chamado, que era golpe de Estado. Então tem esse componente, mas tem também o componente da OTAN vamos dizer assim, se dirigindo para leste. Também reflete sobre o que é a Ucrânia. O que é a Ucrânia? A Ucrânia tem... Ela é um produto da dissolução da União Soviética, tá? A Crimeia nunca foi ucraniana. A Crimeia ucraniana é aquela história do Khrushchev, que era ucraniano e deu no aniversário da Ucrânia a Crimeia era a mesma coisa, então ficava ali. Mas o que ele diz que é? Ele diz o seguinte, que a Ucrânia é um compósito de etnias. No leste, ela é russófila. No oeste, é polonesa. E no sul, na beira do Mar Negro, ela é otomana. E o Chevènement diz o seguinte, tem de ter, se vai criar, ou seja, se a Ucrânia vai se manter, tem de fazer um acordo internacional. Vladimir Putin também surgiu na conversa. O Putin, inclusive, eu não sei se você assistiu aquela entrevista que ele fez para o Stone. O Oliver Stone. Isso. Nessa entrevista, tem uma hora, tá, que ele diz, ele reconhece, porque houve uma abertura de documentos recente. Então, todos esses documentos que envolvem as discussões entre o Gorbachev, entre o próprio Yeltsin, tá, e todos os europeus, as lideranças europeias dos Estados Unidos, fica claro que havia promessa clara de que não iria, inclusive não houve reação por parte da Rússia, por isso também. Uma clara promessa que a OTAN se restringiria aos seus limites. Por fim, criticou o presidente Bolsonaro e defendeu a volta de Lula. Tomara que o Brasil saiba, então, extrair, vamos dizer assim, as melhores oportunidades desse cenário. Na presente situação com o senhor Bolsonaro, certamente ele vai extrair as piores situações para o país, como já está fazendo. Mas a gente espera que o Brasil mude em breve. Nós esperamos que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva volte. Obrigado, Dilma, mais uma vez. Tchau, querido. Obrigado. Começa com você, Ana. Eu não sei nem por onde começar. Acho que eu vou começar pelo Ottone, que é o Oliver Stone, o cineasta aqui, Ottone. Mas olha, saudade
Dilma, volte sempre. Estamos ansiosos aguardando sua presença aí na campanha, para não deixar os brasileiros aí com água na boca, né? Falando, nossa, mas nos Estados Unidos nunca teremos uma Dilma. Olha, temos duas Dilmas aqui, né? Um Dilma e uma Dilma. Ontem, o presidente norte-americano Joe Biden, no discurso dele do Estado da União, muitas gafes, inclusive ele disse que lutaremos com a África contra Vladimir Putin, e a gafe que está aí em todas as redes sociais hoje, ele disse que Vladimir Putin não ganharia os corações, não conquistaria os corações e as almas dos ucranianos, nem Kiev, e principalmente do povo iraniano. Ele quis dizer ucraniano, mas ele falou assim, iraniano, bem claro. E Kamala Harris, ontem também, num podcast, ela disse o seguinte, abro aspas, a Ucrânia é um país da Europa. Existe ao lado de outro país chamado Rússia. A Rússia é um país maior. A Rússia é um país poderoso. A Rússia decidiu invadir um país menor chamado Ucrânia. Então, basicamente, isso é errado. Aí, para vocês se divertirem com a Dilma daqui dos Estados Unidos. Diga, Augusto. Mas que besta quadrada desgovernou o Brasil por 5 anos. É por isso que eu acredito na vida eterna do Brasil. Sobreviveu a isso aí. Ela está parada em 1991. Ela não sabe que a União Soviética acabou. Você viu que ela só se refere à União Soviética como se existisse. A União Soviética é off. A Americans in. Né, ela fala, como se estivesse fazendo uma citação bíblica indesmentível. Então, mas é uma anta, uma besta. Ela só serve esse vídeo aí, primeiro, para que a gente se divirta. Eu tenho saudade das frases da Dilma, né? Eu nunca conversei, desses presidentes recentes, ela é a única com quem eu não conversei, no que é que eu mais conheço, de tanto examinar o Dilmês e sem compreender. Continuo sem compreender. A Dilma Rousseff, ela fala que a Ucrânia ameaça a Rússia, ela quer crescer, quer tomar alguma coisa da Rússia, da União Soviética, desculpe. E ela tá revelando, serve para isso, para nos divertir e para revelar a posição do PT, isso aí. Agredida foi a União Soviética, vulgo Rússia, neste momento. Aí o Khrushchev nasceu na Ucrânia, aí deu a Crimeia de presente. A Dilma Rousseff realmente é o PT que foi à escola e não entendeu nada. Porque o Lula nem à escola foi. Mas eu gosto desses vídeos aí quando aparecem. E você vê a seriedade do entrevistador fingindo que está entendendo? É comovente, né? Diga, Zé. Eu tenho dificuldades de rir disso, porque é muito sério, né? Como disse Augusto, o Brasil passou por isso, e 6 anos, foi reeleita, né? A gente vê a dificuldade dela de lidar com os assuntos, não dá para entender. E foi apresentada ao povo brasileiro pelo ex-presidente Lula como a mulher, como uma figura que fosse resolver os problemas do país por sua inteligência, por sua firmeza e por sua sabedoria em gerir, né? E todo mundo comprou, e todo mundo não, boa parte, comprou a ideia. E ela foi eleita e depois reeleita. Dilma foi reeleita, para se ter uma ideia. 6 anos ela ficou no poder. E se não fosse a saída e a entrada de Michel Temer, o Brasil estava a passos largos, a caminho do brejo. A vaca iria para o brejo, né? Dilma fez procedimentos, né, na tentativa de ficar até mais jovem. A gente vê que a cara dela guarda as marcas dos tais procedimentos estéticos. O mais incrível disso tudo, e para estragar o riso de todos, é que nós é que pagamos e que sustentamos essa Dilma. Fiuza. De fato, ela parece que combina com o Biden, né? Porque é isso que a Ana falou, né? O Biden chamou os ucranianos de iranianos e a Dilma chamou a Ucrânia de Espanha, né? Então, realmente, eles são muito parecidos. Mas é isso aí que o Augusto falou. Ela realmente trouxe, né, pareceu trazer como, na opinião dela, um fato
que a OTAN está sendo usada ilegalmente para pressionar a Rússia, né, de uma maneira que faz com que o tratado que exista, né, o Tratado do Atlântico Norte, esteja sendo descumprido pelos seus membros e dando razão, portanto, ao Vladimir Putin, que é o que ele alega, né, que está sendo traído pela OTAN.